Opa, boa noite pessoal do Primeiro Mecatrônica, tudo bem? Beleza com vocês aí? Olha, vamos continuar o nosso estudo aqui da associação de resistores. Agora nós vamos ver em paralelo. E, bom, aí vamos começar fazendo um exemplo com três resistores. Olha, em paralelo, para quem está começando agora, né, ô Leandro? Olha, paralelo um do lado do outro, tá vendo? Se você olhar o da aula passada que é em série, é um resistor na sequência do outro, né? Assim, um, outro, depois outro, em série. Agora, estão aqui os três resistores em paralelo, então. E aí, nós vamos ver como que é a fórmula para calcular resistência equivalente. Em série é muito fácil, né? Vimos que basta somar o valor dos resistores. Agora, em paralelo, como é? Assim como fizemos lá no em série, que nós deduzimos a fórmula, nós vamos deduzir a fórmula agora para em paralelo. E aí, olha só, num circuito em paralelo, observe que a corrente que sai da fonte, ela vai se dividir, como temos três resistores aqui, ela se divide em três partes. Então nós temos correntes diferentes agora no circuito, né? I1, I2, I3. Lá no circuito série era uma corrente só, que saía da fonte, circulava pelo circuito todo, voltava pela fonte e ficava circulando. Agora, nesse circuito aqui, a corrente que sai da fonte, o I, ela se divide em três partes, depois se junta aqui, volta pela fonte, se divide de novo, né? E assim por diante. Vale sempre lembrar, vai se dividir em três partes iguais? Bom, vai depender do valor dos resistores. Se forem três resistores iguais, três partes iguais. Agora, quando são resistores diferentes, claro que os valores da intensidade da corrente vão ser diferentes também. Mas aí, importante você observar que o I vai ser igual a I1 mais I2 mais I3, beleza? Nós sabemos pela primeira lei de Ohm que I é V sobre R. Então vamos trocar o I total da fonte, vamos trocar por V dividido pela resistência equivalente. Já que é o I total é a resistência total ou resistência equivalente. O I1 vamos trocar por V dividido por R. V dividido por R1. Quanto que é a corrente que passa aqui é o V dividido por R1. O I2 é V por R2, o I3 é V por R3. Observe que na fórmula, né? Olha, Maria Eduarda, observe que na fórmula, o V, eu não coloquei VR1 ou V1, V2, V3, não, tudo V. Porque quando está em paralelo, olha só o que acontece agora. Se você pegar um multímetro e medir a tensão da fonte aqui, é 9 volts. Se você medir nesse resistor, vai ser 9 também, 9, 9, mesmo valor, né? Porque estão em paralelo com a fonte, dá o mesmo valor de tensão. Então, no circuito em paralelo, a tensão que é a mesma. Tudo bem? Ah, nós já tivemos uma ideia disso, né? Quando fizemos aquele cálculo lá dos resistores para o LED, lembra? Aí tinha lá os LEDs em série, LEDs em paralelo. Então, eu aproveitei aquela história lá de calcular o resistor do LED para introduzir esse conceito aí de série ou paralelo. Tudo bem? Entendeu isso aí, Vanice? Ah, Vanice, obrigado pela aula aí, a última aula, você lembrar de eu postar o vídeo lá, que eu tinha esquecido de postar o vídeo da aula de vocês lá. Valeu, hein? Aí, olha só. Nós temos então V dividido por RE, V dividido por R1, V dividido por R2, por R3. Tudo bem? Vamos colocar esse V aqui em evidência, já que ele aparece nos três termos da equação aqui. Vamos colocar o V em evidência. Aí aqui vai ficar 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Você pode estar se perguntando, né, por quê? Né, o Marcos Vinícius, por que colocamos o V do lado de fora aqui? Por que não deixávamos lá e tudo bem? Porque na verdade a gente quer pegar esse V e passar ele para cá. Ele está multiplicando. Vai passar como em Tamires? Está multiplicando, vai passar como? Isso, dividindo. Está o V dividindo aqui. E aí qual que é o objetivo de passar dividindo? A gente poder cortar este V com este V. V dividido por V dá 1. Esse 1 aqui. Aqui embaixo fica o RE. E do outro lado, continua o que já estava. Aí olha só. Sumiu tensão e corrente da fórmula. É isso que a gente buscava desde o início. É ter uma fórmula para calcular a resistência equivalente, independente da tensão e da corrente no circuito, né?
Você quer saber a resistência equivalente. Então você associou resistores lá e você quer saber quanto que vai dar. Você precisa de uma fórmula para fazer isso. Está aqui a fórmula. Né? E aí, bom, deu uma soma de fração, hein? Tem gente que tem arrepios aí quando vê uma soma de fração. Né? Daqui a pouco nós vamos fazer um exemplo utilizando essa fórmula aqui para você perder o medo dela. Né? Você vai ver que não é difícil não, tá bom? Agora veja bem, nós deduzimos a fórmula para quando você tem três resistores em paralelo. Agora, importante, olha, o Isaac, o Hugo, olha só. Essa fórmula aqui vale para 2 resistores em paralelo, 3 resistores, 4, quantos resistores forem em paralelo, essa fórmula aqui serve, tá bom? Se for só 2 em paralelo, esquece o R3, fica isso aqui, beleza? Aí se for 10 é só você ir colocando, 1 mais R4, mais R5, tal, beleza. Agora, tem um caso particular que é o seguinte, quando você tiver só 2 resistores em paralelo, você tem só 2. Né? Dá para você modificar a fórmula e a fórmula vira isso daqui, ó. RE igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. O produto pela soma. Tá bom? E aí essa fórmula fica mais fácil de aplicar, né? Porque você não vai ter soma de fração. É só você multiplicar os dois resistores. Vamos supor que você tenha um resistor de 10 ohms e outro de 5. Então você faz 5 vezes 10 dividido por 5 mais 10. Pronto, fica mais fácil de usar a fórmula. Nós vamos fazer alguns exemplos daqui a pouco. Só que essa fórmula vale para 2 resistores. Tudo bem? Você não pode, com 3 resistores, fazer, por exemplo, R1 vezes R2 vezes R3 dividido por R1 mais R2 mais R3. Não. Tá? Isso aqui é só para 2 resistores. Dá para fazer a dedução da fórmula, né? Isso aqui não dá para isso. E dá para mostrar, porque quando você tem 3 ou mais, a fórmula não fica assim. Tá? Agora, para o nosso vídeo não ficar muito longo e não ficar muito cansativo a demonstração das fórmulas, depois eu vou gravar um vídeo mostrando isso. Tá? Um vídeo só de demonstração das fórmulas. Como que você faz virar isso aqui e por que quando não tem mais resistores, 3, 4, não dá para ficar R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4, tá? Dividido pela soma deles, certo? Então depois eu vou gravar um vídeo e aí mas não vai ser obrigatório assistir não, tá? Vai lá, quem quiser assistir, ver essa demonstração. E por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, ó, essa fórmula então vale para 2 resistores, beleza. Agora quando você tem 3, 4, 5 ou mais, você pode usar essa fórmula também, atenção nisso. A Micaele, atenção nisso. Você pode usar essa fórmula também, vamos supor, você tem 3, certo? Você faz a conta para 2 resistores, só, achou o equivalente, aí você pega o R3 e usa essa fórmula de novo e calcula o equivalente. Vamos supor que você tenha um monte de resistores. Você pode ir pegando 2, faz, o resultado você faz com o próximo, o resultado você faz com o próximo e assim por diante. Você vai chegar na resistência equivalente. Não entendeu isso? Ficou muito complicado? Vamos aos exemplos, né? Que com exemplo fica tudo mais fácil. Não é não, Frâncio? Então espere um pouquinho que a gente vai fazer o exemplo no próximo. Olha, vamos ao nosso primeiro exemplo aqui então, dos resistores em paralelo. E aí observe que nós temos R1, 20 ohms, R2, 30 ohms, R3, 60 ohms. Por enquanto, vamos calcular só a resistência equivalente. Para praticar usar a nova fórmula aí do resistor em paralelo, né? Aí depois mais para frente nos outros exercícios a gente calcula correntes, as correntes em cada um. Mas só a resistência equivalente por enquanto. Nós vimos no quadro anterior então que a fórmula é assim, né? 1 sobre RE igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Beleza? E vamos fazer por esse método aqui, usando essa fórmula, depois a gente vai usar aquela outra que só vale para 2 resistores, para você aprender a utilizar. Tá? Então observe que a gente quer saber a resistência equivalente. E saber a resistência equivalente, o que é? É você calcular o seguinte, se eu fosse trocar esses 3 resistores por um só, de quanto seria o valor desse resistor? Tudo bem? Então é isso que é
resistência equivalente. Beleza, Eric? É isso aí. Então vamos lá. E agora quem tem medo de fazer as contas com fração, vamos tirar esse trauma da sua vida. Ou não, né? Ou vamos traumatizar mais ainda? Não, vamos tirar. 1 sobre 30 e 1 sobre 60. Certo? E agora, como que resolve uma fórmula com fração, hein? Como que eu calculo o RE? Bom, tem que tirar o MMC dos 3 denominadores, né? Então vamos fazer um rascunho aqui. Isso que é 20, 30 e 60. Lembra disso? Lembra do MMC? Vamos lá então. Vamos dividir por quanto isso aqui? Isso, por 2, né? Então aqui vai ficar 10, 30 por 2 dá 15, 60 por 2 dá 30. Né? Dá para dividir por 2 ainda? Dá. Aqui dá 5, o 15 não dá. 30 por 2 dá 15, 30 deu, certo? Agora, por quanto? Pode ser por 3, né? Pode ser por 3, porque o 5 não dá. Mais 15 por 3 dá 5 e 15 por 3 dá 5. Né? Agora pode ser 5, concorda? 5 dividido por 5 dá 1, aqui dá 1 e aqui dá 1. Quando chega tudo em 1 aqui, você para, certo? E agora, multiplica esse aqui, né? Multiplica. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 12, 60. Beleza. Então esse 60 é o mínimo múltiplo comum. Então a gente vai colocar 60 aqui. 60. Beleza. E agora, lembra como faz? Lembra disso? Isso, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 dividido por 20 dá 3, né? 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 30 dá 2. 2 vezes 1, 2. 60 dividido por 60 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então aqui é 1. Beleza, olha aí. Nem é tão difícil, né? Na continuação aqui fica 1 dividido por RE igual a, soma aqui em cima, 3, 5, 6. 6 dividido por 60. Beleza? Agora, quando você estiver fazendo dessa forma aí, chegou nesse ponto, não vai dividir ainda 6 por 60, não. Não pega a calculadora e faz essa conta, não. Porque se você fizer isso, não resolve muito. Porque se você faz essa conta aqui, o que você acha não é o valor da resistência equivalente ainda, não. Vai ser o inverso, né? 1 sobre RE é o inverso da resistência equivalente. Então, o que é melhor fazer? É melhor fazer o seguinte, ó. Eu vou economizar o quadro aqui, que eu vou precisar. Ó, aqui é 1 sobre RE, né? Então vamos inverter isso aqui. Aí vai ficar, o RE passa para cima, certo? Fica RE sobre 1. Né? RE dividido por 1 é RE mesmo. Você pode esquecer esse 1. Beleza. Agora, isso aqui é uma equação. Se você inverteu desse lado, você tem que inverter do outro também. Então vai ficar 60 dividido por 6. Né? Agora sim, hein? Olha aí. Não ficou mais fácil assim, Camila? Ficou mais fácil assim? Outro dia eu fui corrigir o exercício lá, a tarefa de vocês, e vi o caderno da Camila. Meu, é super organizado o negócio, hein? Nossa, eu fico até com vergonha do meu quadro aqui quando eu vejo o caderno da Camila lá, de tão bonito, tão organizado que é. Então, vai dar 60 dividido por 6, dá quanto? 10, isso. 10 ohms. Beleza. Aqui está então o valor da resistência equivalente. O RE dá 10 ohms. Então eu posso trocar esses 3 resistores por um resistor só de 10 ohms. Certo? Calculamos a resistência equivalente usando essa fórmula aqui, que é a soma de fração, e você viu que nem é tão difícil assim. Depois eu vou passar um exercício para você fazer, né? Para você praticar isso daí, certo? Mas agora, antes de passar esse exercício para você fazer, nós vamos resolver este mesmo circuito aqui utilizando aquela outra fórmula. Tá? Deixa
Deixa eu separar bem o quadro aqui para você não confundir. Que eu vou tirar uma foto depois para você passar para o seu caderno. Agora, vamos resolver então utilizando a outra fórmula, aquela fórmula para 2 resistores. Aquela fórmula lá diz o seguinte, ó, RE é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. O produto pela soma. Tá? Lembre-se sempre dessa fórmula quando você for usar mais para frente, que é o produto pela soma. E aí, como eu disse, essa fórmula aqui vale para quando você tem só 2 resistores. Quando você tem mais, você pode adaptá-la. Veja que a gente tem 3. Então nós não vamos chamar de RE ainda, quando eu fizer a conta com esses 2 resistores, porque não vai ser a resistência final ainda, não vai ser a resistência total. Vai ser uma resistência parcial, porque depois nós temos que fazer com o R3. Então eu vou chamar isso aqui de RX. Tá bom? Vou chamar de RX por enquanto. E você vai fazer o seguinte, ó, continue prestando atenção aí, hein? Olha, presta atenção no vídeo. Vamos lá então. Olha, 20 vezes 30, certo? Dividido por 20 mais 30. Tudo bem? Aí, esse RX vai ficar 20 vezes 30, 600, certo? Dividido por 20 mais 30, 50. Né? Aí eu vou fazer a conta desse RX. O RX vai dar quanto? 600 por 50. Vou cortar o zero aqui para facilitar. O Vicenzo confere as contas aí. Se não der isso lá nos comentários, você marca lá o Vicenzo o outro resultado que der. Deu 12 ohms o RX. Só que isso aqui é a resistência equivalente? Não, é o RX, certo? Se RX deu 12. Porque ainda tem o R3, certo? Então agora, para chegar na resistência equivalente, olha, para chegar na resistência equivalente, a gente vai fazer o seguinte. Você vai trocar esses dois, deu um só aqui que é o RX. Tá bom? Não tem espaço para desenhar aqui, eu não vou desenhar de novo. E vou precisar tirar uma foto depois disso tudo pronto. Mas eu poderia trocar esses dois por um resistor chamado RX. E agora, para calcular a resistência equivalente, eu vou fazer o RX vezes o R3 dividido por RX mais R3. Tudo bem então? Certo? Agora, o RX quanto que é? 12. Acompanha aí, hein? 12 vezes o R3. O R3 é 60. Certo? E aí a soma, 12 mais 60, tudo bem? 60 vezes 12 dá 60 vezes 12, 720, não é isso? Vezes 12, 720. Dividido por, embaixo, 60 mais 12, 72, certo? 72. E agora, então, a resistência equivalente, finalmente, vai dar 720 por 72 a 10 ohms. O mesmo valor. Então, Vicenzo, nem precisa conferir a conta, Vicenzo, porque bateu aqui, né? Ó, fizemos por essa forma aqui, deu 10 ohms. Aqui também deu 10 ohms. Certo? Então, sinal que os cálculos estão corretos. Certo? Então, fizemos utilizando essa fórmula aqui. Tudo bem? E comparamos, deu o mesmo resultado. Tá bom? Então, quando você vai fazer, né, a resolução de um circuito desse tipo, com 3 ou mais resistores, você pode escolher essa fórmula ou essa. Vamos supor que fosse um circuito com 4 resistores, certo? 4. Você poderia fazer os 2 primeiros, os outros 2 e depois juntar tudo no final. Vamos fazer alguns exercícios assim, tudo bem? Mas eu quis mostrar para você agora que dá para fazer dos 2 jeitos, tudo bem? Então é isso. Aí eu vou passar uns exercícios para você fazer, você faz e no nosso encontro ao vivo você me conta como foi, beleza? Então,
Até já, pessoal.